hoje eu estou conversando, vamos dar essa mentoria para a Cláudia Brandão. Ô, Cláudia, pois bem, o que te traz hoje aqui nesse programa, que se chama Abrindo a Caixinha para Catequizar? Nós estamos abrindo agora aqui para trazer as dificuldades. Qual é a dificuldade que você traz hoje? Ou um desafio, algo que está complicado aí para você no seu dia a dia e que você gostaria de compartilhar comigo? Bom, eu tenho ouvido nas outras mentorias as catequistas falar bastante sobre catequizando, sobre pais, né? Então, eu queria mudar um pouquinho o foco, eu queria falar sobre os catequistas, né? Eu assumi a coordenação junto com a Luciana esse ano passado, né? Mas a gente não teve muita coisa para fazer, né? Por conta da pandemia, né? Então, assim, como ajudar esses catequistas a crescer também, a ter um novo ânimo também, a renovar a sua vocação, né? A ter, assim, uma inspiração, criatividade, sabe? É mais ou menos o que você faz com a gente, entendeu? Porque eu acho que eu me identifiquei muito com esse curso, porque eu também gosto de formar, né? Desde os 16 anos que eu sou catequista, e eu sempre gostei de ser professora, catequista não é professora, mas a arte de ensinar, né? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Eu fui formadora do grupo de mães há muito tempo. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu quero aproveitar esse meu momento de coordenação para eu ajudar as catequistas nessa formação. É isso. Sim, tá. Eu queria saber o que fazer, por onde começar, né? Como incentivar, uma coisa assim. Tá, legal. Ô, Cláudia, vamos lá. Você acabou de dizer que você gostaria de fazer isso com os catequistas, assim como eu faço com vocês, tá certo? O que eu faço com vocês? Fala para mim, o que eu faço? Qual é a rotina? O que é que está acontecendo que eu estou fazendo? Você motiva, você ensina, né? Cutuca. Eu acho engraçado. Como eu me sinto cutucada, né? E que é isso, né? A experiência que você tem. É lógico, eu não tenho a experiência que você tem, né? O aprendizado que você tem, eu não tenho, né? Mas, assim, de repente, se você traçasse para mim uma linha, eu poderia começar menorzinho, né? Com o meu grupinho aqui. É isso que eu penso. Sim, é legal. É exatamente isso que eu queria que você falasse. Que eu motivo, que eu trago alguma coisa diferente. Então, vamos lá. Você já respondeu o que você precisa fazer. Você precisa motivar, trazer algo diferente. Agora, o mais importante, Cláudia, o mais importante, constância e consistência. Constância. Então, você precisa ter um dia de formação com a sua equipe. Você falou que você pode começar devagarzinho, de pouquinho, porque você não tem tanta experiência. Mas você está aprendendo e você pode crescer junto com a sua equipe. O que eu chamo de constância? Se você conseguir semanalmente fazer uma reunião com seus catequistas, ou antes de iniciar a catequese com as crianças, ou depois, porque é onde eles estão reunidos no mesmo horário. Eu estou falando aqui agora de uma reunião, se fosse presencial, você estaria presencial, como nós estamos online, que seja online, que seja online. Então, imaginando que os catequistas teriam aí por volta de pelo menos uns 20 minutos, não muito, não precisa ser tanto, não precisa ser tanto, mas onde você vai levar para eles a cada semana uma novidade. Uma novidade é algo que motiva, é algo que traz algo novo para eles, que eles vão aprender algo. Não é uma reunião para saber como foi a semana e o que teve, o que não teve. Você tem que trazer, principalmente como coordenadora que você trazer a sua liderança, mostrando algo para eles onde eles precisam chegar. A liderança, nós já falamos que, você lembra na jornada do catequista, onde Jesus, como líder, ele está à frente, ele está junto e ele está atrás dos discípulos. Assim também devemos ser.
Então, em muitos momentos, nós vamos ter que estar à frente, apontando para eles um caminho, mostrando para eles algo novo que eles não conhecem. Então, o que, que você pode fazer para toda semana trazer para eles algo onde eles vão conhecer algo novo da catequese e você vai dar oportunidade para eles de eles fazerem a reflexão juntos com você. Não só você falar e expor, mas você precisa senti-los. Lembra, a catequese fora da caixinha é acolher e inovar para catequizar. Então, o ouvir o que o outro precisa, conhecê-lo, entendê-lo, falar a linguagem dele. Então, você precisa acolhê-los. Então, quando você traz algo novo, você precisa também entender o que é que eles estão sentindo, o que, que eles aprenderam, o que, que eles entenderam. Então, tudo que a gente vai ensinar, a gente tem que ter a partilha, para você poder ter a resposta deles, se realmente eles compreenderam aquilo que você está falando. Traçar um plano daquilo que você vai falar. O que, que eu vou falar com eles? Nós estamos estudando, por exemplo, o Diretório para Catequese. Eu não sei se você está acompanhando ou não, mas o Diretório para Catequese é um documento para os catequistas. E às vezes ele é difícil de ser lido sozinho. Você lê, fica superficial, fica muito raso. E se você promove a cada encontro com eles a leitura de 2 parágrafos, e nesses 2 parágrafos você tira dali o que, que nós aprendemos desses 2 parágrafos e vai escrevendo ali do lado qual é o aprendizado. Então, ali você já tem uma fonte, você já tem um conteúdo de catequese que é importante, que é para catequistas. Então, o que, que você vai fazer? Vou estudar com eles, vou ler com eles. Aí você pode acompanhar comigo, você pode trazê-los junto de você para acompanhar o estudo comigo, onde eu vou. Porque não precisa ser ao vivo comigo. Você pode participar com eles no horário que você quiser, está gravado. Fica gravado o estudo, faz um estudo. Meu estudo é de 1 hora. Ah, é muito 1 hora. Tudo bem, então pega uma parte só. E vai. Então, assim, conteúdo a gente tem muito, viu, Cláudia? Tem muito para ensinar. Porque o pouco que nós aprendemos é muito para quem não sabe. E você vem numa caminhada de aprendizado. Aqui dentro da página da Catequese Fora da Caixinha, você encontra muito conteúdo no YouTube. Que você pode pegar um vídeo meu, colocar ali. Às vezes tem vídeos de 2 minutos. Põe um vídeo e discute esse vídeo com eles. Está sempre conversando, sempre trazendo. Se eles têm dúvidas, se eles têm dificuldades, se é desafio para eles, se eles não compreendem, você está tendo a oportunidade de motivar, de estar junto, de estar animando-os com esses encontros que você pode fazer com eles. Mas, principalmente, Cláudia, sabendo o que é que eles querem, conhecendo a cada um. Qual é a dificuldade que eles têm? Faz sentido isso que eu estou falando para você? Muito, muito. Exatamente. Então, o que, que você acha que você pode fazer? Vamos pensar agora, vamos colocar na sua prática agora, disso que eu acabei de falar. Me traga um insight, uma ideia que você teve enquanto eu estava falando. Então, ontem a gente teve a primeira reunião do ano com os coordenadores de comunidade, né? Com 7 comunidades na paróquia. E aí a Luciana falou assim, eu dou os recados, você reza junto comigo. Rezar é importante, mas só rezar, né? Aí, o que eu fiz? Eu fiz um resumo daquela informação que você deu para gente sobre abrir as portas ao Senhor. Eu achei ela maravilhosa, né? E falamos bastante sobre a fé. E eles gostaram demais, sabe? Partilharam, falaram. Eu vi naqueles coordenadores que estavam ali uma presença na reunião como eu nunca tinha visto antes. Porque chegava na reunião, recebia os avisos, parará, e tchau. Né? Ontem eles participaram da reunião para durar 1 hora, durou 1h40. E não foi porque a gente não organizou a reunião, porque eles tiveram essa necessidade de falar, de partilhar, de pedir, de perguntar. Né? Foi assim já um fruto do curso que eu estou fazendo com você,
eu pude ver a alegria deles, né? E como a gente tem mesmo que fazer isso, né? Não reter aquilo que Deus, o presente que Deus dá para a gente, né? A gente tem que partilhar, né? Então, eles ficaram muito contentes, gostaram demais. Então, é mais ou menos isso que eu penso em fazer, né? Então, não sei se estou certa, se estou errada, o que mais Sim. posso fazer. Lógico que você está certa, até porque você já percebeu o resultado ali na hora. Porque quando você fez essa reunião, você leva um conteúdo diferenciado, você está motivando esses. Eram só coordenadores, né? Então, você imagina que eles vão. Você precisa motivá-los, inclusive, a pegar esse material, a transformá-lo em reproduzi-lo para os catequistas, para as suas equipes. Então, a mesma coisa você vai fazer com a sua equipe. Então, material? Tem. Preciso me dedicar a passar esse conteúdo para os catequistas? Sim, vou fazer a minha parte, cada um vai fazer a sua parte. Nós, como coordenadores e líderes, somos chamados a algo mais, algo diferenciado. Por quê? Porque tem alguém que depende de nós. Vocês, alunos, dependem de mim. Eu preciso estudar mais, muito, para poder ensinar vocês. Vocês, coordenadores, precisam se preparar, estudar para passar para os catequistas. E os catequistas vão se sentir motivados, animados a estudar para passar para os catequizandos. Então, todo esse processo é para levar o quê? A um encontro com a pessoa de Jesus. Então, todo encontro que você tiver com seus coordenadores, você imagina que você vai fazer com eles um encontro, assim como os catequistas vão fazer um encontro com as crianças. Então, num outro nível, num nível adulto, numa linguagem apropriada para o adulto, você vai fazer com eles, em cada encontro deles, um encontro com o Senhor. Isso é motivador, porque todas as vezes que a gente tem essa alegria do encontro com Jesus de uma forma diferente, trazendo um olhar diferente, uma experiência nova, isso vai motivando, isso vai aquecendo o nosso coração. Então, vai quebrando as dificuldades, as barreiras e vai nos mostrando novos horizontes. São as caixinhas que vão abrindo e vai entrando luz. Novos horizontes, a gente consegue enxergar muito mais, porque às vezes está tudo fechadinho. E não é culpa de ninguém, não é questão, não existe uma culpa, é uma situação que criou. Então, o papel nosso, principalmente aqui na catequese fora da caixinha, é abrir, porque se é fora da caixinha, porque já abriu a caixinha, já saiu da caixinha, agora está lá fora, já está vendo todas as possibilidades. E é o que vocês estão fazendo, né? Você compreende que, então, cada encontro que você tiver com eles e ter constância. Eu estou toda semana com vocês. Eu me propus a fazer com vocês um curso de 1 ano. Então, eu estou com vocês toda semana. O que você vai propor para eles? Pessoal, eu vou propor para vocês uma formação para vocês de 20 minutos por semana, de meia hora. Vocês topam? 1 hora. Vai depender da disponibilidade da sua equipe. Se você tiver 1 hora com eles, você vai ter 1 hora com eles de formação. Onde você vai levar um tema e vai conversar e vai debater como aconteceu ontem com a sua reunião de coordenadores. Entendeu? Então, é fazer com eles um plano. Faz uma proposta. Gente, estou com uma proposta para ajudar vocês. Quero saber quem gostaria. Se a maioria topar, se a maioria puder, imagina, a maioria pode 1 hora, um ou outro não pode. Então não vou fazer? Não, você vai fazer. Você vai fazer para aqueles que estão ali, para aqueles que podem. Aqueles que não podem e puderem aparecer de vez em quando, não tem importância. Porque, na verdade, eles vão estar aprendendo a cada encontro que eles estiverem com você. Raquel, mas eu vou fazer uma sequência. É algo que vai precisar desde o começo, ter assistido para poder continuar. Saiba que em cada encontro vai ter um aprendizado, mesmo que a pessoa chegue lá no meio. Não tem importância. A gente não pode se limitar a isso. Eu quero todo mundo comigo. Não, não é assim que acontece. É difícil. Nem sempre. Oi? É difícil ter todos, né? Sim, cada um tem a sua vida, a sua particularidade, as suas dificuldades, mas se a maioria conseguir participar, agora é importante que haja essa troca. Você precisa saber se realmente sentir isso, o interesse deles, a vontade deles. Agora, o que é mais importante você falar para eles?
nós temos a responsabilidade, como catequistas, de crescer, de ter conhecimento, de aprofundar a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos, melhor nós evangelizamos. Nós não podemos parar. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te iluminar em cima daquilo que você conhece, em cima daquilo que você aprende. Jesus ficou com os discípulos 3 anos. Você imagina 3 anos de curso. Aí depois ele foi embora, acabou o curso, imagina, acabou o curso. Agora eu vou enviar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio para fazê-los lembrar aquilo que eles aprenderam. Para eles colocarem em prática aquilo que eles aprenderam. Agora você imagina, pega um catequista que nunca aprendeu nada, não conhece nada. Ele tem a fé dele, do tamanho da fé que ele aprendeu lá ao longo da vida dele, e ele vai ensinar isso para o catequizando. Quanto ele vai estar motivando esses catequizandos com alegria, com ânimo, com vontade de realmente fazer um encontro com o Senhor. Com o que é ter um encontro com o Senhor? Então, é uma proposta que tem que ser feita, concorda? Concordo plenamente. Eu concordo. Então, assim, fazer um plano com ele, apresentar para eles um plano, fazer o plano, apresentar para eles um plano, onde você vai, já pega os temas, já coloca lá pelo menos para 6 meses. Olha, para a gente fazer durante esses primeiros meses, os primeiros 4 meses, eu vou falar esses temas com vocês. Você já faz um plano. Quais são esses temas que eu vou falar? Tá? E aí vamos trabalhando. Vou trabalhar o diretório. Vou trabalhar com eles um aprofundamento bíblico. Não, vou trazer temas de espiritualidade. E aí a gente vai traçando isso, entendeu? Você vai, pensa o que você quer, o que é importante e apresenta para eles. Porque daí, a hora que eles verem, eles vão falar, nossa, que bacana. Vai falar disso, 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 disso. Aí já é uma motivação mostrar para eles tudo que eles vão aprender. Tá? Então, com relação aos catequistas, eu entendo assim que, como coordenador, é preciso exercer essa liderança neste momento de estar à frente. Depois vai estar junto, depois vai estar atrás motivando. Tá? Quando eu passei os temas para você, eu estava meio assim, meio perdida, né? Aí aconteceu a reunião ontem, foi marcado também de última hora, né? E eu falei, vamos, né? Sabe aquele segundo, né? Vamos fazer. E deu certo, né? E deu certo que está assim nessa linha mesmo que você falou. Então, graças a Deus, eu não fiz nada errado. Você está indo muito bem, já começou muito bem, porque você já começou inovando, fazendo algo diferente. Como é que vai fazer uma reunião de coordenador para dar recado? Não precisa, manda no WhatsApp o grupo os recados, está pronto, recebendo o recado. Agora, ali no presencial, ou no online, não sei, mas numa reunião, tem que estar levando algo novo, algo diferente, algo que motive, que alegre. Né? O que mais que a gente pode? O que mais que eu posso te ajudar? Bom, com relação aos catequistas, era isso. E ontem, na reunião aí, a gente conversando sobre o que vai ser feito, porque aqui na nossa paróquia não vai ter a catequese presencial. Ano passado não teve nada. Mandaram parar com tudo, né? E não quiseram nem dar oportunidade para a gente fazer online. E tinha dificuldade, que nem todas as crianças tinham acesso à internet, coisa e tal, mas não teve. Esse ano já começaram com ideia diferente. Então, vai ter online, né? E, então, surgiu a necessidade de como que nós vamos fazer, né? E que jeito, né? Assim, conteúdo, né? Saiu muito essa conversa sobre o conteúdo, né? Porque a nossa paróquia não tem implante PPT. Do Crisma, sim. A Crisma é mais organizadinha. Mas da Eucaristia, quando eu peguei a coordenação ano passado, teve os primeiros encontros de março, teve, né? Eu pude perceber assim, mas o que eu vou dar para as crianças? Tem material, tem livro, cada um pegou na sua biblioteca, ela pegou o que achou que era conveniente e foi, né? E eu notei aquilo, fiquei preocupada com aquilo, mas logo encerrou a catequese, então não pude fazer nada, né? Paramos. Então, assim, ontem, quando elas perguntaram assim, o que nós vamos fazer, nós vamos fazer um plano.
Então, assim, como eu tenho que fazer um plano mesmo para o meu curso, eu falei, eu vou pegar a ajuda delas, né? E elas ficaram, assim, muito animadas, né? A gente até se propôs a marcar uma outra reunião para conversar sobre isso, né? Uhum. E, só que, para mim também, quando você fala no curso sobre o plano, eu também falei assim, mas que jeito, né? Na verdade, eu nunca fiz um plano, sempre fui catequista, eu ganhei tudo pronto, né? Vamos dizer assim, como era na paróquia. Então, Sim. assim, como fazer, o que fazer? Esse plano, eles são ações ou eles são conteúdos? Eu não sei. Uhum. O plano, ele vai envolver tudo. Ele vai envolver calendário, as datas principais. Então, vamos começar do macro. Você separar as datas importantes que vocês precisam trabalhar dentro da catequese. O que nós precisamos? Então, porque o pessoal acha que plano de catequese é fazer cronograma. Então, fazer um cronograma de datas. Olha, então aqui vai ter tal. Então, vamos começar com esse calendário. Vamos pegar um calendário, vamos ver quais os encontros, se tem feriado, se não tem, se vai ter encontro, se não vai, quantos encontros vão ser, tá ali. Tá o plano ali do período da catequese do ano. Vamos começar com um ano. Dentro desse plano, tem o padroeiro que vai trabalhar da sua comunidade, tem as datas fixas do calendário litúrgico, tem as datas móveis que a gente tem que encaixar. Bom, você já pegou ali um básico que é importante inserir na sua catequese. Você vai escolher um subsídio catequético para você trabalhar. Você pode escolher um livro de catequese que você gosta, dentre alguns que tem que ir numa livraria, tem que olhar, tem que fuçar dentro do que você já tem. Vamos ver se esse daqui é um livro bacana, se ele contempla atividades, se ele contempla um conteúdo bacana, uma sequência de crescimento de fé. Então, é importante ter um subsídio. Para quem não tem muita experiência, é importante que ele parta de um subsídio, tá? A Catequese Fora da Caixinha está lançando, acabamos de lançar agora na Quaresma, o subsídio Catequese Fora da Caixinha, onde nós trabalhamos um subsídio litúrgico. Ele parte da liturgia para evangelizar. Então, toda semana é liberado material. Infelizmente, ainda está muito recente, então a gente só tem o material da semana. A gente vai ver se a gente consegue adiantar isso. Então, na segunda-feira, libera o material. Eu vou usar esse material litúrgico. Esse material tem o evangelho, ele traz um pilar da fé para ser trabalhado com a criança, tem atividade, então tem material do catequista, tem material do catequizando e envolve a família. E tem material da família também. Então, vamos trabalhar a família? Então, dentro desse material, eu estou dando um exemplo do subsídio Catequese Fora da Caixinha, tá? Então, o que você tem? Toda semana a gente vai trabalhar o ano litúrgico. Nós vamos trabalhar a liturgia. Então, vai ser uma catequese focada na liturgia. Dentro deste material, tem que existir todas as fontes da catequese. Tem que ter a palavra, tem que ter, então, a Bíblia. Então, nós temos que abordar dentro dele toda a necessidade que a catequese demanda, aquilo que é preciso passar para os catequizandos. Então, seja num livro que você vai comprar, ou já tem esse livro e você vai usar, porque ele passa a ser um norte, ele passa a ser um caminho para você, entendeu? Então, aí é o segundo passo, onde você já encontra um subsídio, você já tem um material que você vai trabalhar. E depois, em terceiro lugar, no caso aqui para você fazer o plano para o seu curso, você precisa inserir dentro dos encontros, aí já é mais detalhado ainda, dentro dos encontros, o que você está aprendendo para passar para os catequistas, para que eles trabalhem com as crianças de uma forma aberta, inovadora, mesmo que seja um encontro que está ali no livro que antes ele fazia de um jeito e que agora ele vai fazer de outro. Numa abordagem de linguagem, do ouvir o catequizando, do conhecer o outro para você poder passar numa linguagem mais fácil para ele que ele compreenda.
Então, tudo aquilo que vocês estão aprendendo no curso, que você está trazendo para a sua vida como coordenadora, como catequista, você precisa passar para o outro para que ele também exerça esse modo diferente, inovador e de aproximação do outro. No módulo 4 do curso, que é autoconhecimento, o que eu levo para vocês? É muito importante que a gente se conheça para a gente conhecer também o outro, para melhorar o relacionamento, para aproximar-se do outro, não é isso? Uhum. Exatamente. Trabalhar com seus catequistas de modo onde você insere ali para eles a importância do ouvir, do acolher. Então, fazer algo em cada encontro, que não seja em cada encontro, mas que seja pelo menos uma vez por mês, onde você leva algo para eles, daquilo que você aprendeu, da importância, nesse começo agora, porque o curso ainda está caminhando, né? Que você vai dizer, isso é importante para passar, para você entender a outra pessoa. Isso aqui é importante para você praticar na sua catequese. E aí, então, dentro do plano de catequese, vocês vão ter que colocar, inserir o que é que vocês aprenderam. Não é cada aula que você teve, então falou de valores, falou de pontos fracos. Não é isso, porque isso é um todo. São partes de um todo. O que é importante que os catequistas saibam para eles terem esse entendimento de como melhor evangelizar, chegando mais próximo do catequizando. Então, nós temos o cronograma, temos o subsídio, temos e vamos inserir o que você aprendeu dentro do curso. O que você precisa mais detalhar disso? Fala para mim. Então, ontem, quando a gente marcou os encontros para começar dia 21, que foi o cronograma do setor, para começar dia 21. A partir de 21, a gente começa a catequese online. Aí elas ficaram desesperadas, assim, o que a gente vai dar? Aí eu me lembrei dos subsídios, né, do Fora da Caixinha, eu falei, eu posso ajudar, né? Até já fiz um grupo no WhatsApp, né, conteúdos para catequese, já enviei para elas os subsídios. E, a princípio, acho que elas já gostaram muito, porque assim, abram, leiam, né, adapta, né, a realidade do que vocês vão fazer, porque vai ser online. Então, eu acho assim, já me ajudou bastante esse conteúdo, né? Porque até nesse começo eu também estava sem saber o que fazer. Uhum. Então, acho que foi um material bem rico, né? Então, assim, o que pega para mim mesmo é a questão do plano, né? Você falando aí já vai abrindo, né, a cabeça da gente, né? O que você já pensou? O que você pensou enquanto eu estava falando? Justamente fazer com elas, sabe? Fazer esse cronograma, né? Numa das formações, eu não me lembro qual, você fala, né? A gente tem que dar abertura para que todos participem, não é só eu fazer as coisas, o que eu só tenho que fazer, né? Uhum. Então, eu pensei nisso, né? Fazer esse planejamento, né, com elas. Sempre, sempre. Quem está ouvindo aqui o nosso programa, coordenador não trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho. Veja o que está acontecendo com a Cláudia. A Cláudia está buscando uma ajuda. Ela está sozinha. Ela é coordenadora, ela tem uma outra colega coordenadora. Ela está sozinha nesse momento pedindo ajuda. Como que eu vou fazer? Tal. Então, ela já tendo como líder, ela tem que estar à frente. Já estou pensando nisso, Raquel, me ajuda nisso. Em outra coisa. O que acontece? A partir de agora, o que ela for fazer, ela sempre vai trabalhar com a equipe dela. Por quê, Cláudia? E foi bom você ter falado isso, porque, para mim, isso já é natural, entende? Eu não consigo imaginar fazer um plano sozinha, né? E eu acabei não falando, e você falou. O que acontece? Todas as vezes que nós participamos, coloque-se nesse lugar, você catequista, você, Cláudia, todas as vezes que nós participamos de um projeto, a gente se sente parte integrante. Eu ajudei a criar, eu ajudei a elaborar,
eu colaborei para que chegasse nesse ponto onde chegou. Ah, essa ideia que está colocada aqui nesse plano fui eu que dei. Então a pessoa se sente muito mais motivada. E aí entra a questão da motivação. É colocá-los como, não como passivos, mas como ativos na sua coordenação. Não aqueles que só recebem e não se sentem fazendo parte. Recebem e não se sentem fazendo parte. Não, eu sou colaborador, eu ajudei a desenvolver esse material. Então, desde o cronograma, pega alguém que seja lá, que gosta de pega, já sabe onde é o calendário e tal, tá junto. O que nós vamos fazer? Vamos escolher o material. Olha, gente, eu sugiro isso. Alguém tem algum outro? O que vocês trazem? Tragam. E aí vamos conversar sobre isso. Vamos mesclar, vamos usar um só. Ah, legal. E eles vão dando a opinião deles. Entende? Ouvir aquilo que os catequistas querem, porque a necessidade, o que ele colocar ali, Cláudia, a gente tem que saber interpretar o que está por trás daquilo que a pessoa está falando. Quando ele coloca ali, é muito importante falar isso, eu percebo que isso é importante. Na verdade, ele está mostrando a importância para ele, porque aquilo ele dá valor. Aquilo que ele está falando, ele dá valor. Então, eu vou sim contemplar esse desejo desse catequista para todos, inserir isso ali, porque é condizente, faz sentido, lógico, e eu estou valorizando ele. Então, sim, trazer, pode continuar. Eu queria fazer só essa parte aqui. Não, mas é isso, né? A gente quer ver as coisas andarem, né? A gente quer ver a comunidade crescer, né? Eu gosto muito, assim, da coisa participativa, né? O que desanima, às vezes, é a gente falar com os catequistas, não posso, não quero. Mas, nesse ponto, eu acho até que a pandemia ajudou, porque desse não posso, não tem jeito, do ano passado, esse ano, eu acho que a solidão da pandemia, às vezes faz a pessoa parar para pensar, né? Então, eu achei que ontem, assim, eles estavam com sede, né? Eles estavam com vontade, né? Chegar com tudo. Tem uma lá que chegar mais animada que eu, né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeita, né? Eu falei, de todo mal, Deus tira um bem, né? Então, desse silêncio da pandemia, desse para tudo, né? Então, quem sabe agora está na hora de incentivar uma caminhada e começar e pegar firme, né? Com certeza, com certeza. Ok, então vamos lá. Então, com relação ao plano, aí você disse, você então vai juntar o pessoal para fazer juntar os catequistas, os coordenadores, trabalhar junto, faça um trabalho com a coordenação e depois faça um trabalho com os catequistas, para que eles reproduzam também nos seus grupos. Isso que você aprendeu, isso que você está entendendo o que é uma coordenação. Aí você vai ajudá-los a reproduzir isso com as equipes deles também. E fazendo sempre junto. Faz sentido isso? Você percebe o quanto isso é importante para os catequistas eles terem a participação deles? Sim, sim. O trabalho tem que ser extensivo para todos, né? Para todos. Para que chegue lá no catequizando, as coisas aconteçam, né? Não adianta só a coordenação, né? E ele esteja motivado a isso, né? Cláudia, o que mais? O que mais que eu posso te ajudar aí nessa sua caminhada? Então, Vamos lá, porque se você quiser detalhar mais, vai falando aí para eu poder te ajudar. ontem também eu entrei em contato com uma colega que ela é da pastoral familiar, porque diante dessas mentorias, eu vejo muito catequista falar, e a gente tem esse problema também, dos pais, né? E eu conversei com ela, falei para ela sobre os pais fora da caixinha, fiz a maior propaganda. Mas é maravilhoso, né? Minha família inteira, eu já passei, que todos são pais, né? E vão aprender, né? E ela ficou assim, muito satisfeita, porque ela falou assim: a gente sempre sonhou em fazer um trabalho junto com a catequista. A gente não sabe por onde começar. Eu falei para ela: vai e vemos vídeos, né? Até melhorar essa questão da pandemia, para a gente ver o que faz.
porque a catequese, você também falou isso nas aulas, ela não pode trabalhar sozinha, né? Ela tem que estar junto com outras, né? Aqui a gente é bem isolado, sabe? Aqui a gente é bem isolado, né? Então, a partir dela, né, que é uma conhecida, eu falei, vamos dar uma cutucada para ver, né? A gente joga, né? Para ver o que acontece, né? E, de repente, isso dá um fruto legal, né? Dá um fruto bonito, né? Porque é muito rica, né? As formações que você e o Mário estão dando, os ensinamentos, né? Não pode ficar parado, né? Porque ali, a intenção ali é exatamente abordar os assuntos que os pais não sabem, que eles estão perdidos, é para ter um pouquinho, para começar pelo menos a sementinha, abre, sabe aquele feijãozinho que a gente põe no algodão, né? Que ele vai abrindo a casquinha dele ali, e ele vai nascendo. Então, nós estamos ali nesse momento ainda, preparando o algodão, colocando o feijãozinho ali, para começar a abrir, para os pais entenderem que ali, dentro deles mesmo, tem coisas maravilhosas que podem ser exploradas para eles se sentirem melhor. Porque o pai, a coisa mais importante para o pai e para uma mãe são os filhos. E se nós abordamos temas, assuntos relacionados aos filhos, como melhorar a relação deles com os filhos, o que eles querem para os filhos dele, e apresentar para eles um caminho onde eles vão ter a segurança de que eles estão fazendo realmente algo que é muito importante para os filhos, é aí que nós temos que chegar. Você quer saber algo importante para ajudar seu filho? Ouça esse vídeo, assista esse vídeo, veja o que você tira daqui. Começar a levar para eles algo, sempre lembrando que os filhos precisam deles e que eles querem isso. Vocês querem o melhor para seus filhos, não querem? Tá aqui uma dica de um vídeo para você assistir, para você aplicar na sua vida. Porque ali ele vai aprendendo, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo, ele vai crescendo. Você vê o Mário, a dificuldade que o Mário tem. Ele não tem a formação que eu tenho. Ele mesmo falou, né, no último encontro, ele falou, Raquel, você tem a formação, eu não tenho, eu sou exatamente esse pai que não tem essa formação. Esse pai que quer saber um pouco mais como ajudar o seu filho. Porque eu quero muito bem os meus filhos, eu amo, dou a minha vida por eles, e às vezes eu posso falhar em alguma coisa que eu poderia ser melhor. Então, trabalhar sim a pastoral. Todas as pastorais precisam trabalhar conjuntamente. A pastoral orgânica é a gente trabalhar tudo aquilo, tudo junto, porque tudo é catequese. Não tem nenhuma pastoral que não seja catequese. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Acho que catequese é só catequese ali, a pastoral da catequese. E não é, todas elas estão evangelizando. O que é catequizar? É evangelizar, é fazer um encontro com o Senhor. Então, não posso nem dizer assim, tem um começo e um fim. Não tem, porque ela é um círculo, ela não para, a catequese não para. Pode ser no casamento, pode ser no batismo, pode ser. Em que momento que nós vamos estar trabalhando? No momento onde está ali presente, onde a família está ali presente, onde o adulto está, o jovem está, a criança está. Então, é todo momento nós estamos evangelizando. Então, as pastorais, se a gente conseguisse fazer um trabalho onde as pastorais trabalhassem uma linha só de trabalho, uma linha só de ensinamentos, vai dando continuidade, não importa se ele pega no meio, no fim, mas porque ele vai voltar e vai chegar lá, estaria muito mais em conjunto, mais orgânico realmente. Esse trabalho com os pais na pastoral familiar, junto com a catequese, com a pastoral da catequese, é fundamental. É fundamental, porque daí vocês, catequistas, além de vocês estarem fazendo, obviamente, essa aproximação com os pais, vocês têm o apoio, a ajuda, a liderança da pastoral familiar, ali motivando esses pais, trazendo esses pais para ajudar vocês nessa caminhada, entendeu? Então, vocês vão fazer a parte de vocês e eles vão fazer a parte deles. Isso aí a gente multiplica e ao mesmo tempo divide as funções, mas ao mesmo tempo vai dar um fruto muito maior. Vão multiplicar as ações.
Então, participar, sim, ter uma pastoral ativa próxima. Então, vai se aproximando. Que bênção você ter procurado o coordenador da pastoral familiar. Que alegria! Imagino que ele deva, que esse coordenador, essa coordenadora, deva ter ficado surpresa com essa procura. Com certeza que ficou. Porque a gente tem ali na cidade um problema crônico com a catequese, né? Ali a gente não tem assim, a ajuda do padre. A gente caminha sozinho. Há muitos anos que a catequese caminha sozinho. Então, quando o padre aparece, é para ele ou desfazer alguma coisa que a gente fez, achando, né? Que a gente achando que ia acertar, de repente errou, ou ele não era de acordo dele, ou ele nem aparece, né? Então, ali está muito difícil, né? Eu e a Luciana, eu acho que a gente está diante de um desafio muito grande, porque a catequese está assim, a gente percebe no que os catequistas falam, e isso bem antes da pandemia, né? Na época que eu era catequista, eu me sentia assim, perdida. Quantas vezes que eu chamei um padre para ir ajudar, para as crianças verem a presença, né? O padre, ele traz Jesus muito mais pessoalmente que a gente, né? E para ter aquela proximidade, né? Mas a gente não tem, então a gente caminha sozinho. E pelo jeito agora, mais sozinho com essa pandemia, né? Ô, Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. O padre, vocês têm acesso a ele? Ou é difícil também? Não, temos acesso, sim. Vocês têm acesso a ele? Tá. Então, vamos entender uma coisa. Se vocês têm acesso a ele, vocês não estão sozinhos, primeiramente, tá? Então, talvez precise aí um trabalho que poderia vir dele, mas que não vem, mas que pode ser uma via de mão dupla, pode ir da parte de vocês para ele também. Então, toda vez que você pensar que você está sozinho, você vai pensar o seguinte: eu não estou sozinho. Lembra de uma das aulas? Eu não me lembro se é da jornada ou se é do curso agora, acho que é da jornada. Não, é do curso. Onde a gente traz uma equipe para trabalhar junto com a gente. Deus, Jesus, Maria, Espírito Santo. O padre não está ali também? Nosso padre também. Então, nós temos que trazê-lo para junto. Nós temos que trazê-lo para junto de nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos procurá-lo, vamos estar mais presentes, mostrar para ele a ideia, falar para ele a ideia que você está tendo como coordenadora. Aí, depois que você falou a ideia para ele, você vai lá com os catequistas, vai fazer o seu plano. Aí, você vai levar para ele esse plano. Porque aí, Cláudio, o que vai acontecer? Você não vai correr o risco dele chegar e desfazer algo que vocês fizeram. Porque ele vai ter aprovado. Pede para ele assinar esse plano junto. Padre, dá uma olhada, quero que o senhor assine aqui como colaborador desse plano. O que o senhor acrescentaria aqui para nós? Nem que seja um plano menor, que ele não tem tempo, ou deixa com ele o plano para ele ler. Fala para ele: olha, vou deixar com o senhor essa semana que vem eu preciso pegar para dar um retorno. Porque aí você já fala: olha, eu preciso pegar para entregar esse plano para desenvolver ele melhor com as suas observações e entregá-lo com a sua assinatura para a equipe. Entende? Que eu sempre falo isso, nós temos que ajudar os nossos padres. Às vezes a gente fica, Cláudia, e isso não é você, não estou falando de você, estou falando de geral. O pessoal fica esperando o padre. O padre, gente, tem um monte de pastoral para ele cuidar. Então, nós temos que ir até ele e pedir ajuda para ele. Padre, está acontecendo isso, eu fiz isso, olha, eu fiz isso. Mesmo que ele chegue e fale para você: descarta isso, porque eu quero isso. Aí ele vai ter a oportunidade de falar. E está tudo bem, porque você foi ali procurar. Ou então procure e pergunta para ele assim: padre, nós vamos iniciar um plano de catequese. O senhor tem alguma ideia ou o senhor quer que eu traga para o senhor o plano? Porque daí eu já estou com uma ideia aqui, quero juntar com o que o senhor quer me falar, para eu poder desenvolver e trazer para o senhor. Ele pode falar assim: não, Cláudia, quero ver o seu plano, que bacana, quero ver. Ou ele pode falar assim: Cláudia, eu tenho uma ideia, eu penso em algumas coisas. Vai anotando.
Insere no teu plano e leva para ele. Uhum. Às vezes eu sempre falo, e você escreveu para mim, a culpa é minha. A culpa... Aí, verdade. Todas as vezes que a gente coloca uma culpa no outro, silencia e percebe o seguinte: o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Pura verdade, Théo. Se nós trazemos para nós a responsabilidade, nós começamos a agir, a fazer diferente para ter resultado diferente. Não adianta ficar fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente. Não adianta. Ah, não, estou esperando o outro. Ah, estou esperando a chuva cair. Eu estou esperando o padre me chamar. Não, eu preciso disso, eu vou atrás. Nem que seja preciso fazer um regador para ficar molhando aqui, para fingir que é uma chuva. Eu tenho que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, o que você pode fazer? Então, você não está sozinha. Se o teu padre fosse ausente, você procurasse ele e ele não te desse atenção, ele não conseguisse um horário para você, ele não conseguisse ouvir, eu diria para você que você está sozinha. E aí eu diria até daria outra orientação para você, que não vou falar aqui agora porque não é o caso. Mas você tem, ele te atende, ele te ouve. Então você não está sozinha. Talvez o que você queira é que o padre vá fazer uma visita lá para os catequizandos. E aí você vai fazer um plano no seu dia, no seu planejamento de catequese, vai ter o dia do padre. E o dia do padre é o dia que o padre vai lá visitar todas as turmas, ou naquele mês, mas planejando com ele com antecedência para que ele vá realmente, que ele não decepcione os catequizantes, porque está no plano dos catequizantes e nem os catequistas. Mas percebe que houve um planejamento, houve um entendimento, ele vai saber o que ele vai fazer ali. O que vocês gostariam que ele falasse ali? Coloca para ele, olha, as crianças têm sede de saber tal coisa do padre. De repente, saber como é que foi o chamado do padre. Por quê? Como é que foi isso? Como é que Jesus te chamou para ser padre? Sabe, a linguagem da criança, aquela coisa mais perto, não precisa ser nada técnico e falar, não, falar de liturgia, falar de missa, não tem nada a ver. Fica, aproxime-se mais das crianças, conta para elas como é que o senhor foi padre, como é que foi? Um exemplo que eu estou dando, tá? É só para poder trazer algo diferente para a catequese. E aí você vai ter, você sabe que naquele dia, naquele horário, o seu padre vai estar lá. E aí vocês não vão se sentir sozinhos. Melhorou a compreensão? Melhorou a compreensão? Nossa, demais. São outros pontos de vista, né? Enxerga de um outro ponto de vista que a gente não enxerga, né? Exatamente. Porque, na verdade, eu acho que é isso mesmo que eu penso, né? E que algumas catequistas pensam, né? O padre tem que ir, né? Vamos inverter as coisas, né? Exato. Vocês são colaboradores dos padres. Sim. Nós somos os olhos dos padres na catequese. Então, nós temos que chegar agora e mostrar o que nós estamos enxergando para ele. Porque você já imaginou quantas pastorais ele tem, quantos trabalhos ele tem para fazer, quantos encontros ele precisa fazer com a comunidade. Então, assim, agenda com ele, é muito legal. Tem agenda. Vai com a secretária, olha, eu queria agendar com o padre tal dia para falar sobre catequese. Preciso de pelo menos 1 hora com ele. E aí vai lá e agenda. Ele não precisa nem saber. Chega no dia, você está lá. Ele já sabe que ele vai ter uma pessoa, ele vai olhar na agenda dele, hoje eu vou atender a Cláudia, coordenação de catequese, com a Luciana. Entendeu? Não é legal assim? Nossa, muito. Vai planejando, vai planejando. O que mais, Cláudia? O que mais que eu posso te ajudar? Eu acho que é isso, Raquel, assim, questão dos catequistas, do plano, do padre, foi maravilhoso, viu? Abriu, assim, um horizonte a respeito da posição do padre, né? Eu fico incomodada, né? Mas, inclusive, na nossa reunião ontem, uma das catequistas falou, o padre devia estar aqui. E ele estava numa outra reunião de outro pastoral, né? Aí falou assim, mas quis ficar lá, não quis ficar aqui? Né? Agora, olhando assim, do jeito que você falou, né, sobre esse ponto de vista, né, vamos mudar as coisas, né? Vamos fazer diferente.
Essa reunião que vocês fizeram ontem já estava planejada faz tempo? Nada, estava nada. Foi assim, Aí você entendeu? quer a presença do padre sem ter feito um Justamente. planejamento e queria que ele É, estivesse ali, ele já estava com outra reunião que de repente pode ter sido planejada ou por ele ou por outra pessoa, e ali estava marcado lá. Agora, se vocês fizeram no mesmo horário, no mesmo dia, ainda vai reclamar do padre, tá entendendo? Olha, aham, a minha culpa, é a minha culpa, justamente. a culpa é de todos nós que fizemos as coisas assim, ó, sem planejar, não é verdade? Isso Então, vai essa. mudar. Com Hã? a graça de Deus, isso vai mudar, sabe? A catequese daqui da nossa paróquia, se Deus quiser, vai ter uma organização, vai ter um planejamento, vai ter uma formação, né? Vai ter muito fruto bom. Eu Pode tenho continuar, não. Eu tenho certeza que sim. Ô, Cláudia, e o que mais que te aflige? Temos aí mais alguns minutinhos, uns 4 minutinhos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer? Ah, não tem não, Raquel. O que mais pega, assim, para mim, que é esse plano, né? Que eu achei, assim, difícil, do jeito que você explicou, ficou bem, assim, por onde começar, né? Como organizar, ficou bem explicadinho, né? É sempre importante, Cláudia, a gente pegar um plano grande e desmembrar ele, entendeu? Sempre procure pegar algo que é complexo e dividir ele em partes. Eu dividi em 3 partes só. A gente tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, entendeu? Mas não adianta eu falar muita coisa para você, porque você ainda está com a ideia do todo, e aí você está perdido. Mas e aí, o que eu faço com o plano? Um plano é uma coisa muito grande. Não, não é, você vai devagar. Vai fazendo um plano. Eu falei um plano de um ano, pode ser um plano mensal, que você trabalha um mês antes, dando uma sequência, plano depois trimestral, talvez, começar com um trimestre. O que nós vamos trabalhar nesse trimestre, agora nesse começo, o que tem, o que não tem. Vai devagar, porque de repente faz um plano muito grande, também não adianta. Então, vai fazendo planos pequenos. Tudo começa pequenininho, Cláudio. Você fala, eu vou começar um encontro pequenininho com elas, porque eu sei pouco, eu não sei tanto. Mas você sabe mais que elas, então você vai começar. Lembra que para Deus, ele quando ele nos chama para grandes obras. E essas grandes obras podem ser pequenininhas. São pequenininhas mesmo ali nascendo. O ser humano começa de um tamanho que não dá para ser visto a olho nu. Mas é grande, é muito grande ao ser humano. É uma criança que vai nascer, que vai ser um adulto, que vai ser um papa amanhã, ou que vai ser um trabalhador rural, que vai ser um engenheiro. São coisas grandes que Deus coloca porque Ele nos dá inteligência. Então, quando eu falo de coisas grandes, é para você colocar o seu melhor ali, nas pequenas coisas. Então, nós podemos sim fazer pequenas coisas que são grandiosas aos olhos de Deus, que são grandiosas para aquilo que você está se propondo a fazer. Se você está ali como coordenadora, é pequeno, mas é o melhor que você vai fazer. Então, não importa o tamanho, não é o tamanho, é o valor que tem aquilo que a gente faz, né? Então, assim, desejo a vocês. Então, se você quer, agora vai começar a desenvolver esse plano, pega então o macro, divide, vamos fazer um plano de 3 meses, gente. Vamos começar devagarzinho, vamos fazer 3 meses. São 12 encontros. Então, 12 encontros, como é que nós vamos fazer? O que nós vamos abordar? Nós vamos pegar um livro, ou vamos pegar o subsídio da catequese fora da caixinha, vamos já juntar aqui a pastoral familiar, falando para eles o que nós estamos trabalhando, para eles trabalharem com os pais. Já pensou que bacana você trabalhar o subsídio da catequese fora da caixinha, junto com a pastoral familiar, e a cada encontro, a cada semana, a pastoral conseguir fazer um trabalho com os pais, com o mesmo material que as crianças vão estar recebendo? Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o material tem a linguagem apropriada para eles. Então, o que eu fiz? Eu desmembrei em 3 partes apenas. Só para você ver um calendário, óbvio que tem que ter as datas, o que vai ter naquele dia, quais são, tem datas importantes ali, o conteúdo que você tem,
para fazer, né? E o que você vai trazer de inovação para esse conteúdo? Porque senão vai ficar só no conteúdo e no calendário. O que você vai trazer disso que você está aprendendo? Nós vamos aprender a metodologia dos 8 passos para iniciar a catequese. Mas é o final do curso, eu não estou trazendo agora, porque ele não faz sentido se vocês não aprenderem tudo mais. Ele é a última coisa que eu vou trazer. Essa metodologia é o conhecer o outro antes de evangelizar. Eu preciso entender quem é o outro para eu poder levar a palavra para ele, porque Jesus conhecia cada um e ele sabia a linguagem que ele usava com cada um. Quantos catequistas, se você já assistiu o programa Bate-Papo Fora da Caixinha, os catequistas falam para mim que eles não conhecem a realidade do catequizando. Eles não sabem como é que é a família, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele vai abordar essa criança. E aí ele usa uma linguagem dele que não é a linguagem da criança. E a criança acha a catequese a coisa mais chata do mundo. Eu tenho um livro meu que começa assim, a catequese é chata. Eu falo, mas não é possível, gente, não é possível a gente ouvir isso, a catequese é chata. Então, vai ser chato o encontro com o Senhor, porque catequese é isso. Se a cada encontro não tiver um encontro com o Senhor, como é que vai ser? É chato mesmo, fica uma coisa que... Por que eu estou aqui? Para ouvir uma história que não me interessa, que não tem nada a ver comigo? Se você não traz a catequese para a vida da criança, do jovem... Quando eu falo criança, é todo catequizando, que a gente fala muito da catequese da primeira Eucaristia. Mas, então, é fazer esse encontro, tá certo? Uhum. Tudo bem, então? Valeu o encontro hoje, te ajudou? Você sai daqui mais animada, mais cheia de ardor? Muito animado, muito cheio de ideias, né? Assim, as coisas que você explica, né? Explicam muito bem. Então, entra, né, no coração da gente, né? Para fazer melhor, fazer diferente, fazer melhor. Amei. Que bom, Cláudia, que bom que eu pude te ajudar, então, nesse programa, abrindo a caixinha para catequizar, tá bom? Cláudia, Deus abençoe você, a sua missão. Que alegria ter você aqui no programa hoje, ajudando a tantos catequistas que também estão nessa mesma condição sua, também querendo aprender, buscando algo para colaborar com a sua catequese. Então, agradeço a você pela participação, que alegria grande, fiquei muito feliz. Cláudia, então, mais uma vez, um beijão para você. Tenha um lindo dia. Deus abençoe, proteja e guarde a sua caminhada e conte sempre comigo, tá bom? Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada mesmo, de coração. Você gostaria de deixar uma palavra aqui para quem está nos assistindo? Gostaria de falar para os meus catequistas, né? Para todos. Eu preciso muito de vocês, né? Ânimo, né? Coragem, vai dar tudo certo. Isso mesmo, isso mesmo. Isso fica esse recado, então, para todos os catequistas. Ânimo, coragem, porque vocês são muito importantes realmente para Jesus em primeiro lugar. Beijão, um bom dia para todos. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Beijo, querido. Beijo.